A história dos kamikazes é um dos capítulos mais complexos e trágicos da Segunda Guerra Mundial. Para entender por que jovens pilotos japoneses se voluntariaram para missões suicidas, precisamos voltar no tempo e mergulhar em um contexto de guerra, cultura e desespero. Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar a verdadeira história por trás dos kamikazes, para além dos mitos e com o respeito que este tema exige. A palavra kamikaze, que significa vento divino, tem origens muito mais antigas. Ela remonta ao século XIII, quando tufões milagrosamente destruíram frotas mongóis que tentavam invadir o Japão. Esse evento solidificou a crença de que o Japão era uma terra protegida pelos deuses. Séculos depois, durante a Segunda Guerra Mundial, essa ideia de uma intervenção divina seria resgatada em um momento de pura necessidade. No final de 1944, a situação do Japão na Guerra do Pacífico era crítica. As forças aliadas lideradas pelos Estados Unidos avançavam implacavelmente, reconquistando ilha após ilha. A Marinha e a Força Aérea japonesas estavam dizimadas. Eles perdiam aeronaves e pilotos experientes a um ritmo que não conseguiam repor. A superioridade tecnológica e numérica dos aliados era esmagadora. Navios de guerra, especialmente os porta-aviões, eram as peças centrais do poderio naval americano e destruí-los tornou-se a prioridade máxima do comando japonês. Foi nesse cenário sombrio que o vice-almirante Takijiro Onishi propôs uma tática radical. Ele acreditava que a única forma de infligir danos significativos à frota inimiga era através de ataques aéreos suicidas. A ideia era simples e terrível: transformar aviões em mísseis guiados por humanos, carregando-os com explosivos e lançando-os diretamente contra os navios aliados. A precisão de um piloto humano, mesmo um com pouco treinamento, seria muito maior do que a das bombas convencionais da época. Assim nasceram as unidades de ataque especial, ou Tokotai. O termo kamikaze foi, na verdade, um apelido ocidental que se popularizou. Os primeiros ataques oficiais ocorreram em outubro de 1944, durante a Batalha do Golfo de Leyte, nas Filipinas. O sucesso inicial foi surpreendente. Vários navios americanos foram afundados ou gravemente danificados, o que validou a tática aos olhos do alto comando japonês. Para eles, era uma solução desesperada, mas eficaz. Mas quem eram esses pilotos? Ao contrário da crença popular, eles não eram fanáticos irracionais. Muitos eram jovens estudantes universitários, poetas, artistas e intelectuais, convocados para a guerra. Eles foram intensamente doutrinados com o Código Bushido, o caminho do guerreiro, que valorizava a honra, a lealdade e o sacrifício pelo imperador e pela nação acima da própria vida. O imperador Hirohito era visto como uma divindade, e morrer por ele era considerado a maior honra possível. Essa lealdade era reforçada por uma intensa propaganda estatal. O governo promovia a ideia de que o sacrifício individual era necessário para proteger suas famílias e a pátria da aniquilação. A rendição era vista como a desonra suprema. Nesse ambiente, a pressão social e o senso de dever eram imensos. Muitos jovens sentiam que não tinham outra escolha a não ser se voluntariar para essas missões. As cartas e diários que eles deixaram para trás revelam um turbilhão de emoções. Eles escreviam sobre amor pela família, medo da morte e uma profunda tristeza por suas vidas interrompidas. Um piloto escreveu: "Mãe, por favor, me perdoe por não ter sido um bom filho." Outro refletiu: "Tenho apenas 24 anos. Não posso deixar de pensar que minha vida poderia ter sido diferente." Essas palavras humanizam os pilotos e mostram que, por trás do uniforme, havia jovens com sonhos e medos, como qualquer outro. A cerimônia de despedida, antes de cada missão, era um ritual solene. Os pilotos recebiam um último copo de saquê, amarravam uma faixa, a shimak na testa com o sol nascente e partiam em aviões muitas vezes obsoletos, como o Mitsubishi A6M0. Esses aviões eram carregados com bombas e tinham apenas combustível suficiente para a viagem de ida. Não havia plano de retorno. A eficácia dos ataques kamikaze
é um tema de debate. Eles conseguiram afundar dezenas de navios aliados e danificar centenas, causando milhares de baixas. O impacto psicológico sobre os marinheiros americanos foi imenso. O medo constante de um ataque vindo do céu, a qualquer momento, gerou um estresse de combate severo. Os navios passaram a ter mais artilharia antiaérea e os pilotos aliados desenvolveram novas táticas para interceptar os kamikazes antes que chegassem à frota. Apesar dos danos causados, os ataques não conseguiram mudar o curso da guerra. A produção industrial americana era simplesmente grande demais para ser superada. Para cada navio danificado, vários outros novos chegavam ao fronte. No final, cerca de 4.000 pilotos japoneses perderam suas vidas nessas missões. A tática continuou a ser usada até a rendição do Japão em agosto de 1945, após os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki. Após a guerra, a figura do kamikaze foi reinterpretada. No Japão, por muito tempo, foi um tema difícil e doloroso. Muitos viam os pilotos como vítimas de um regime militarista desesperado. Museus foram criados para preservar suas histórias e cartas, buscando promover a paz e garantir que tais sacrifícios nunca mais sejam necessários. Para o resto do mundo, eles se tornaram um símbolo de sacrifício extremo, muitas vezes mal compreendido. É fundamental lembrar que a história dos kamikazes não é uma glorificação da guerra, mas um lembrete sombrio de suas consequências. Ela nos ensina sobre o poder da ideologia, a pressão do nacionalismo e o custo humano do desespero. Ao estudar esses eventos, não estamos apenas olhando para o passado, mas também refletindo sobre a importância de buscar a paz e o entendimento entre as nações para evitar que tragédias como essa se repitam. A história é complexa e cheia de nuances. Lembrar desses jovens pilotos com respeito e empatia é o primeiro passo para compreender verdadeiramente um dos momentos mais sombrios do século XX. Se você se sentiu impactado por essa história ou conhece alguém que está enfrentando momentos difíceis, lembre-se de que buscar ajuda é um ato de coragem. Existem profissionais e serviços disponíveis para oferecer apoio. Conversar é sempre o melhor caminho. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada histórica. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre os eventos que moldaram nosso mundo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!